Casimiro, ontem na Cazé TV. Quem foi o gênio que treinou saída de bola com Hugo Moura? Claro que você sabe muito bem a resposta, e a gente vai debater aqui essa declaração do Cazé lá na Cazé TV. Nesse sentido, eu quero trazer aqui o Felipe Melo, que ontem estava no programa Fechamento Sport TV. Inclusive, vou reagir lá no canal novo, Gigante News TV, se você não conhece, dá aquela moral para o Thiagão. Mas aqui no Vasco em Família, eu só separei as partes do Felipe Melo falando sobre o Diniz, porque o Felipe Melo trabalhou por muito tempo com o Diniz lá no Fluminense, né? Então ele fala de treinamento, é muita repetição, coloca pontos interessantes pra gente entender aqui. Por quê? Porque depois do doce que o Vasco deu ontem com o seu Hugo Moura, a cabeça do vascaíno já fica, meu Deus, o que o Diniz vai fazer com esse time? Mas muito interessante, porque além disso, família, Felipe Melo falou que é um treinador que mexe muito, né, com a confiança do jogador, e eu entendo que os jogadores do Vasco precisam, né, de um pouco de confiança. Além disso, claro, vamos debater aqui algumas informações do GE. De fato, me parece que só falta a questão financeira, porque o Diniz já disse sim, já está debatendo reforços, segundo o GE, tá? Com o Pedrinho, analisando, avaliando o atual elenco. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e falar um pouco sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, porque olha, já começa a assustar. Tá na tela para vocês, né? Após ali o jogo do Vasco, teve Cruzeiro contra Flamengo e é só o Vasco que não consegue derrubar tabus. Vocês ficam aí reclamando, Paiva só fala do Paiva. Mas o Paiva derrubou alguns, né? Corinthians, Internacional fora, o Mister Paiva derrubou. E aí o Cruzeiro, eu acho que depois de 7, 8 anos, volta a ganhar do Flamengo. Eu tava assistindo o jogo que ele cai, o Jorge Irmão, jogou bola ontem. Rapaz do céu, deu um suador lá no Flamengo, ó. Fez um golaço e ganhou por 2-1, chegou a 13 pontos, a gente vai repercutir aqui a classificação também. No mesmo horário do nosso jogo ontem, teve Grêmio e Santos, né? O Grêmio ganhou por 1-0. E tu entende? Assim, por isso que eu fico aqui brincando, né? Da água que a galera bebe lá em Santos. Eu sei que o momento da gente não é legal, eu não estou falando isso. Mas aquele discurso do início do campeonato dos santistas, cara, é surreal, porque o vascaíno tá com o pé no chão. Sei lá, eu acho que não tem nenhum que chegou e falou, pô, o Vasco vai brigar por isso, por aquilo. Não, o nosso entendimento é o que? Meio de tabela. Sempre foi. Agora, os caras estavam achando que ia brigar pelo título. Pelo título, sabe, é uma coisa surreal. Mais uma derrota aqui do Santos no Campeonato Brasileiro. E para fechar a 7ª rodada, hoje tem Bragantino contra Mirassol. Bragantino pode dar mais um passo importante aí, chegar a 16 pontos, né? Ali se consolidando na parte de cima da tabela. E tem Juventude e também Atlético Mineiro. 2 times que nesse momento estão atrás do Vasco, né? Então, o Juventude tem 7 pontos. E o primeiro time da zona de rebaixamento é o Galo, com 6 pontos. E por isso, família vascaína, trocar uma ideia aqui com vocês sobre a sequência de jogos do Vasco. Então, a cada 3 dias, o Vasco vai estar em campo. No dia 7 agora contra o Puerto Cabello, depois no dia 10 contra o Vitória e no dia 13 contra o Lanús. Claro, né, que no início do Campeonato Brasileiro, ali contra o Corinthians, o Vasco deu a entender que ia priorizar, nesse momento, a Sul-Americana, né, de repente para classificar na primeira colocação e botar um papel colorido no bolso, né? Se esse foi o planejamento inicial, na minha visão, o Vasco tem que mudar hoje, para ontem, agora. O termo que você quiser utilizar. Por quê, Thiago? Porque a nossa situação no Campeonato Brasileiro, ela não está legal. E você projeta os jogos do Vasco aqui no Campeonato Brasileiro, tu não vê a facilidade. Vamos ganhar lá do Vitória? Não, não é assim. Vamos ganhar do Fortaleza em casa? Não, o Vasco não tem time para isso. Então já chegou o momento de você priorizar o Campeonato Brasileiro. Isso eu acho claro para todo mundo. Todo confronto do Campeonato Brasileiro, você tem a certeza que o Vasco vai pontuar? Claro que não. Claro que não. Então chegou o momento de priorizar. Por que eu tô falando isso? Eu tô aqui, até separei, botei aqui um time, meu Deus, como foi difícil, tá? Quero até a ajuda de vocês. Eu separei aqui, né, a lista de relacionados que ficou pros 3 jogos, né? Palmeiras, Puerto Cabello e Vitória. E peguei essa lista, vou colocar aqui pra vocês. Eu sei que isso não vai acontecer, não vai, que isso não é videogame. É no videogame que eu fazia isso, a barrinha lá de energia, poupava todo mundo. Não dá pra fazer isso. Eu sei que isso não vai acontecer, mas eu faria, tá? Eu faria. Eu pouparia todo mundo, a não ser o Léo Jardim, que é goleiro, o Coutinho, né, que não acabou jogando contra o Palmeiras, e o Verratti. Agora, o restante, eu pouparia todo mundo. É loucura? Pode até ser, mas eu guardaria, né, a galera com a gasolina cheia, o tanque cheio, né, com disposição para encarar o Vitória sim. Porque chegou o momento da gente ganhar, da gente pontuar no Campeonato Brasileiro. E Sul-Americana não vai adiantar nada. Se a gente ficar, né, com dificuldade no Campeonato Brasileiro e chegar nas fases decisivas da Sul-Americana, e aí vai ter que poupar na Sul-Americana e começar a botar força máxima no Campeonato Brasileiro.
Porque não dá, a gente sabe que o Vasco é um clube que sente ficar lá embaixo, sente muito. Então não pode já ficar ali, figurar na zona de rebaixamento de forma nenhuma. A nossa prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Aí pegando aqui, né, os relacionados, se liga só. E a gente vai até comentar aqui sobre uma questão da base do Vasco, tá? Porque tá faltando aqui jogadores de velocidade nesse time, por exemplo. E aí eu montei um time aqui com o Jardim, Pumita, Oliveira e Luiz Gustavo. Fechando a linha de 4, Vitor Luiz. Eu pouparia todo mundo. Todo mundo. Matheus Carvalho de primeiro volante, porque claramente é outro jogador que precisa de descanso, o Hugo Moura. Poderia ser o Esforza, não sei, que também tá aqui na lista. Paulinho e Jair, se o Felipe quisesse repetir nesse jogo fora de casa, 3 volantes. Coutinho de meio armador. Aí olha a dificuldade que eu tô falando aqui pra vocês, né? Aí ficaria no comando de ataque o Adson, ou o Garré e o Verratti. Você entende que fica um time lento? Fica um time lento. Por quê? Porque o Lloyd provavelmente não vai poder jogar, né? Teve ali uma lesão até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não saiu nenhuma informação. E o Vasco aqui, na lista de relacionados, não tem um atleta de velocidade, a não ser o Lloyd. Isso aqui é surreal. Isso aqui é surreal. O Vasco só tem uma opção de velocidade no seu elenco, que é o Lloyd, que nesse momento a gente não sabe. Então, a base serve pra quê? Meu Deus! A base serve pra quê? E aí eu deixei aqui os atacantes de fora desse time. Jean Davi e Alex Teixeira. Sabe? É brincadeira. Pedrinho, é brincadeira. Eu sei que o Pedrinho, né, é um cara que eu defendo muito aqui e tudo mais. O Pedrinho não lida bem com as críticas, sempre busca ali um jeito, né, de justificar alguma coisa. É política, ou é isso, ou é aquilo. Aqui do meu lado não tem. Política porque eu te defendo muito aqui, tô torcendo muito para você conseguir organizar o Vasco, dar passos importantes aí pro futuro, pro Vasco voltar ser um clube forte. Agora, esse time aqui tá muito mal montado. Essa lista de relacionados aqui, Felipe, ela não existe. Não existe. Tu vai na base e pega, irmão. Eu sei que recentemente o Roger falou que não é assim que se faz, como, né, gerir o grupo, como é que você vai deixar um ou outro jogador mais experiente de fora. Mas, irmão, como é que tu faz futebol sem jogador de velocidade, sem força física? Olha a apresentação do Vasco, perdemos, estão putos da vida aqui, mas o Vasco jogou uma boa partida. Por quê? Foi um time leve. Foi um time leve. Jogar dessa forma que o Vasco joga aqui com jogadores que têm uma qualidade técnica, mas não tem força física, é muito difícil. Você pegar a bola do meio campo e ir construindo até o gol, isso, pô, é complicado demais. Nenhum time no mundo faz isso. Tem um ou outro jogador que vai ser a válvula de escape. E o Vasco, nesse momento, se tivesse a ideia de poupar bastante aqui, não tem esse jogador. Porque eu olho aqui pro Garré hoje, e não sei se futuramente o Garré vai dar uma dinâmica diferente, tá? Adaptação, melhorar o condicionamento físico dele. Hoje, eu não tô enxergando o Garré como ponta, cara. Hoje eu enxergo o Garré um jogador para ficar ali com o Coutinho, para brigar por posição com o Coutinho, porque de ponta não tem muita força. Eu tô falando aqui, futuramente pode ganhar essa força, ritmo de jogo, adaptação ao futebol brasileiro e conseguir jogar pelos lados do campo. Hoje eu não vejo. Hoje eu vejo muito mais um jogador para flutuar pelo meio do campo, ali no lugar do Coutinho, do que nas beiradas de campo. Então o Vasco vai para esse jogo, na minha visão, tendo que poupar e poupar bastante, porque tem que colocar força máxima contra o Vitória. O Vasco precisa pontuar. É chato, é triste falar isso, mas é um confronto direto. O Vasco tem um confronto direto contra o Vitória e tem que ganhar. Ganhou do Santos, ganhou do Sport, perdeu para o Cruzeiro, que nesse momento conseguiu se distanciar, e agora tem o Vitória. Esse jogo é a prioridade do Vasco. Tem que ser, na minha opinião. Então esse time que eu montei aqui, que dificilmente, não vou dizer que vai ganhar de ninguém, mas é muito difícil sem ter essa peça de velocidade, sabe? Então, essa lista de relacionados aqui, cara, não entra na minha cabeça. E o jogo de ontem foi a prova viva. A diferença é que faz um time mais leve, mais móvel e ter um jogador que ataca o espaço, que ontem o Lloyd Augusto, né, tomou algumas decisões, como ali o lance do gol, né, poderia ter chegado de cabeça, ou ter um domínio melhor, né, ter mais tranquilidade, poderia finalizar, mas foi um jogador que atuou muito bem até o momento que esteve em campo, família vascaína. Quero saber a sua opinião, se você também pouparia bastante nesse jogo contra o Puerto Cabello para encarar o Vitória com força máxima. E aí, pra gente falar aqui sobre o Fernando Diniz, eu gostaria de trazer esse corte do Cazé e também do Felipe Melo falando bastante sobre esse treinador. Tá na tela. E o gol que o Vasco toma é inadmissível. É inadmissível. E é um gol que você vê o gol chegando. O torcedor do Vasco, ele viu o gol chegando. Seria muito oportuno, da minha parte, chegar aqui e descascar o Hugo Moura. Falar, porra, é um absurdo o que ele fez e tudo mais. Porque é. Então, assim, se você planeja uma saída de jogo com o Hugo Moura, tu tá errado, porra. E não é o Hugo Moura que tá errado. Porque o Hugo Moura não tem a característica da qualidade do passe. O Hugo Moura é um destruidor, no sentido da bola, tá? Destruiu minha paciência e minha paz. Mas ele é um destruidor de... Jogadas adversárias. É isso. Ele é um cara da roubada de bola, ele é um cara do combate, ele é um cara da força física. Quem foi o gênio que falou? Hugo Moura, sai jogando. Porra, cara, tava nítido que é da merda, porra. Vamos lá, vamos passar aqui. Porra. Características do Hugo Moura. Desarme. Tem. Cabeçada. Às vezes. Marcação. Tem. Força. Tem. Companheiro de equipe. Deve ser bom.
Saída de bola. Não tem, porra. Não tem. Aí, assim, seria muito fácil chegar aqui e falar assim, pô, Hugo Moura, sai do Vasco, não sei o que, igual várias pessoas estão fazendo. Não é isso. Isso não é verdade, pô. É um cara que pode contribuir, já contribuiu várias vezes, já foi no ano passado um jogador muito importante pro Vasco. Só que os jogadores, a comissão, é por isso que eu falo, cara, tem que ter um entendimento maior do projeto do Vasco no futebol, assim, cara. Eric, né? É quase que um fetiche do futebol brasileiro falar da saída de bola dos times do Diniz. Às vezes um time da Série C comete um erro grotesco como esse aí. Ó, o dinizismo aí! Eu falei, desculpa, André, sem crítica ao Diniz, não. Eu tô falando só que isso vai ser uma constante no time É do uma Vasco. questão cara ao Fernando Diniz que o time saia trabalhando a bola. Como é que é isso no dia a dia, essa obsessão? É muito trabalho. É muito treino e muito erro. Então, que mais tem? Exatamente. Repetição. Muito erro. E às vezes o Diniz fazia o que com a gente no Fluminense? Muitas vezes. Os caras pegavam e falavam assim, vocês vão ter que sair jogando aqui, e se viram tem que sair jogando da área, de dentro da área. E vem todo o time pra cá, às vezes eles marcavam com 1 ou 2 jogadores a mais. E nós saímos jogando. É claro que no início você erra, e ele chutava a bola em cima do Fábio, o Fábio não conseguia dominar, chutava de novo. Aí você vai, repetição, você vai fazendo as coisas melhores. Quando você chega no campo, você tem 2 a mais, você sai jogando. E de fato aconteceu. Maravilhosa contra o time do Guardiola. Mas o que temos que pensar é o seguinte, colocar na balança, né? Porque vai errar. Porque os atletas são seres humanos. Mas também sai gol de chutão. Vamos errar. Chutão que o time pega a bola e faz gol. Mas quando saía gol, que o Fábio, a bola no pé do Fábio, nós saímos tocando bola, saía gol, ele anotava. E quando o Fábio errava, ou eu errava, ou o Nino errava, que nós somos seres humanos e errávamos, e os jogadores... Você não errava, irmão. Os caras que não entendiam você, irmão. Não, eu errava. Você não errava, eu errava, vamos lá, eu vou errar. Eu não vou criar polêmica aqui, não. Eu errava. Mas, e errava muito, não era pouco, não. Mas eu mais acertava do que errava. Mas ele anotava... Então, ele anotava e falava assim, e tem muitos lances, eu lembro que no jogo contra o próprio Vasco, que nós empatamos o jogo 1-1, Fluminense e Vasco no Maracanã. E foi um atropelo, assim, foram 25 chutes. O Léo Jardim foi o melhor jogador em campo. Exatamente, e no início do jogo o Fábio tocou a bola errada e o atacante do Vasco fez o gol. O Pedro Raul hoje está no Ceará. Quando chegou no vestiário, ele falou assim, ó, tem problema. Aqui, ó, nós temos não sei quantos pontos com bola saindo no seu pé. Olha quantos gols nós fizemos, olha quantos pontos nós conquistamos com a bola saindo do seu pé. Então erramos, vai errar. O ideal é não errar, vamos treinar para não errar. Mas é um camarada que sabe mexer com o psicológico do atleta, ele dá a confiança necessária para o atleta. Então, você vai ver o Vasco saindo jogando dessa maneira, vai errar, vai, mas muito menos. Você vai ver o Vasco chegando na cara do gol do adversário com bola tocada, porque é muita repetição, e porque o Diniz dá muita estratégia, dá muita... todo mundo vem. O cara pega a bola, tem 3, 4 opções para jogar. O tipo de cara é o seguinte, jogou agora, por exemplo, Flamengo e Corinthians. O Dorival estava lá em cima, se for o Diniz, estava lá embaixo. Eu não quero nem saber, se tiver que perder, vai perder comigo em campo. Eu estou aqui, eu acredito no projeto, vou dar confiança necessária para os atletas. Isso tem um peso dentro do vestiário? Isso tem um peso enorme. Isso tem um peso enorme. A confiança que ele dá para o atleta é um peso enorme. Quando chega um treinador, que é um treinador grande, que já venceu o que venceu, e que muda todo o ambiente, muda a forma de jogar, que dá confiança para um, que dá confiança para outro, isso muda completamente. Agora, o torcedor do Vasco tem que estar preparado também para esse resultado não aparecer de imediato. O torcedor do Vasco demora um pouquinho, né? Tem que entender que... demanda tempo. 100%. Sim, existem treinos, por exemplo, o Diniz, eu acho que o momento que ele esteve no Cruzeiro, assim, pelo que eu entendo de futebol, pelo que eu enxergo de futebol, não compraram a ideia dele. Uma aceitação do elenco. Exatamente, não compraram a ideia dele. Diferente do Fluminense. O Fluminense, todo mundo comprou a ideia, não, os caras, a gente quer jogar, e é isso mesmo, tiver que sair com risco, vão sair com risco. Então, assim, o atleta tem que comprar a ideia. De completar isso que você está falando, quando ele chega no Fluminense, o primeiro jogo do Fluminense é contra o Palmeiras no Allianz Parque. Que você vê o 0x0 o jogo. 0x0 e você vê o Fluminense marcando com 3, os caras marcavam com 3, e esse vídeo desse jogo, ele passou, todo momento que ele estava ali, ele passava esse vídeo. Porque as pessoas acham, o Diniz é só sair jogando, Não, muitas vezes chegava assim, se tiver que dar chutão, dá chutão pra frente. Tá aí, família. Antes de falar sobre o Fernando Diniz, porque eu vou destacar aqui algumas informações do GE, eu quero falar sobre essa declaração aí do Cazé, né? Basicamente, colocando na conta do Felipe. Assim, família, eu acho que foi uma decisão equivocada do Hugo Moura. Ele poderia ter... Eu sei que é difícil, é muito fácil eu falar aqui, sentadinho na cadeira, tranquilão, e o cara tá lá. Acho que o João Vitor falou sobre isso, né? Só erra quem tá dentro de campo. E é uma realidade, é verdade. Né? Eu tenho um primo que ele falava muito isso aqui na época de pelada, que a gente jogava e tal. Ele, cara, a melhor coisa do mundo é ficar do lado de fora. Porque do lado de fora você acerta tudo. Você acerta o lançamento, você acerta o passe, você acerta o drible, você faz o gol. Você é o melhor jogador do mundo do lado de fora. Então, assim, eu entendo
né, o que o Casimiro tá falando ali. Mas claro, o Hugo Moura poderia ter tomado uma decisão de chutar a bola. Não sei se o Léo Jardim também se equivocou ali, vendo a pressão do Richard Rios. Isso aconteceu algumas vezes, onde o Vasco conseguiu. Tem uma pressão que o Palmeiras faz ali no primeiro tempo, né? O Palmeiras conseguiu abafar o Vasco e o Vasco conseguiu sair dessa pressão, clareou o jogo. Foi por isso que eu tô falando aqui, o resultado foi terrível. Mas o Vasco, enquanto teve fôlego, o Lodge estava em campo, pô, tu vê, cara, o Vasco não jogou merda na cruz. No primeiro tempo machuca o Lodge, machuca o Freitas. É uma coisa surreal, surreal. Então o Vasco estava conseguindo trocar passes e tudo mais, por isso que eu falei, a demissão do Carille foi acertada e a gente viu isso ontem. Que o time, o Felipe, mesmo com pouco tempo, conseguiu organizar melhor o Vasco. Claro, com essa questão também de ter um time de mais mobilidade, né, um time mais físico. Mas assim, foi um erro do Hugo Moura, claro, não poderia acontecer de forma nenhuma, todo ponto faz falta, e o Vasco poderia ter empatado ontem contra o Palmeiras, mas foi o que eu falei com vocês no vídeo de ontem, né, no nosso pós-jogo. Eu não trato o Hugo Moura como eu tratei naquele jogo contra o Atlético Paranaense, que ele também foi responsável pela derrota. Naquele primeiro jogo por 1-0, o sogro dele estava por lá, ele perde na corrida para o Zapelli, né? O Zapelli, ele é mais lento que eu e o Hugo Moura perdeu na velocidade. Poxa, a gente está falando aqui de um outro jogador. A gente está falando de um outro jogador que cometeu um erro, foi responsável pela derrota, mas é um outro jogador. Eu acho que a gente tem que avaliar esse lance, fez uma cagada, uma merda, mas, poxa, tem que dar moral pro cara, porque ele está muito bem. Se você pegar a parte mental dele na partida mesmo contra o Palmeiras, errou feio, não, se manteve ali, feio, continuou tentando, deu mais disposição para ele, mais força para correr atrás, estava marcando pressão. Então, o Hugo Moura, na minha visão, esse ano, é um dos melhores jogadores do Vasco. É um dos melhores jogadores do Vasco. Léo Jardim, PH, Hugo Moura, o Verratti pelos gols, né, que vem fazendo. Tá um tempo sem balançar as redes, mas é importante. O Hugo Moura, né, nesse momento é um dos melhores jogadores do Vasco. Então, infelizmente, cometeu um erro, mas eu acho que a gente precisa dar moral. Tá? Em relação à saída de bola, é isso, cara. O treinador, eu acho que o Felipe conduziu bem o time ontem, mas infelizmente, né, são decisões que acontecem no campo, que, claro, a gente tem que responsabilizar o treinador, mais o jogador. Como eu disse, o Hugo Moura poderia ter uma decisão ali de chutar pra lateral e não acontecer isso. Porque quando ele viu que o Luiz Gustavo estava marcado, sei lá, cara, bica a bola. E mesmo assim ele tentou, né, tocar a bola. Infelizmente, cara, mais uma vez o Vasco dá a vitória para o Palmeiras. Aconteceu isso no ano passado, que o Ryan botou o Flaco Lopes na cara do gol. E esse ano, né, o Hugo Moura contribuiu com o primeiro gol do Vitor Roque. Família vascaína, falando agora do Fernando Diniz, se meu celular ajudar aqui, eu quero botar na tela para vocês essa informação do GE. Vamos lá. Vasco e Fernando Diniz entraram em uma semana decisiva pelo acordo que pode acertar a volta do técnico a São Januário. As partes estão apenas por um ok na questão salarial para que o técnico assuma a equipe imediatamente. O presidente Pedrinho quer o técnico e o treinador quer treinar o clube de São Januário. No entanto, os valores salariais ainda estão em debate entre o staff de Diniz e a direção vascaína. A diferença de valores no momento ainda é significativa. Diniz confia em Pedrinho e tem uma boa relação com ele. Os dois têm uma admiração entre si e muita vontade de trabalharem juntos. O técnico campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023 e o ex-técnico da seleção é um dos grandes sonhos de consumo do presidente do Vasco para o cargo de treinador do clube. O Vasco deve esticar a corda até um pouco acima do que estava disposto inicialmente a pagar por um novo técnico, no patamar dos principais salários do elenco, como Coutinho e Payet. O francês não deve seguir no clube carioca e a saída dele abrirá um espaço relevante no orçamento. E aí, só para complementar, tá aqui, ó. A confiança na contratação do Diniz é tanta que até mesmo o elenco do Vasco já foi debatido com o técnico em reuniões entre as partes. E Fernando Diniz sinalizou interesse em contar com 3 a 4 reforços, com foco principalmente do meio para o ataque. Tá aí, família. E aí você pega, né, tudo que o Felipe Melo falou. Eu acho que esse período aí do Mundial vai ser importante. Claro que até lá o Vasco tem jogos importantes, tem decisões aí, né, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Mas é isso. Eu entendo que a partida de ontem, ela passou uma mensagem pro torcedor. Claro, o torcedor que eu vi assim, muito torcedor, cara, comentar que ainda tem vascaíno falando que o Vasco jogou bem. Cara, eu tenho uma dificuldade de ouvir esse tipo de coisa, que é assim, eu não estou comparando o Vasco de 97, o Vasco de 98, o Vasco de 2000, o Vasco de 2011, o Vasco quando teve qualquer fase boa. Gente, não é essa a comparação. A comparação foi do Operário para o Palmeiras. A comparação foi do Cruzeiro para o Palmeiras. Então houve uma evolução. O Vasco jogou bem contra um dos melhores times do Brasil. Poxa, mas tem gente que sabe, é uma coisa surreal, velho.
Surreal. Tem cada comentário que a gente vê na internet que, você vai comparar o Vasco contra o Palmeiras e o Vasco de 97, mas, sabe? Então, assim, a comparação é essa. Pegando as últimas partidas e comparando essa contra o Palmeiras, o Vasco evoluiu. O Vasco criou oportunidades para ganhar do Palmeiras, mas infelizmente, né, numa falha, a gente acabou perdendo. Então assim, família, eu acho que o Diniz é um treinador que pode tirar algo a mais do Vasco. Ontem ficou claro que o Vasco pode atuar melhor do que vinha atuando com o Carille, claro, né, com algumas ideias, como ele falou, que precisa de 2 jogadores, de mais mobilidade no meio campo, atacantes de lado com força física. O Lodge mostrou que isso é importante, dar essa dinâmica, você agredir o adversário. Então ontem o Vasco realmente mostrou que pode ser outro com mais mobilidade no campo. E aí, com a chegada do Diniz, eu acho que pode potencializar, né, algumas jogadas, movimentações interessantes para a gente caminhar aí nas competições. Estou torcendo muito para o Vasco acertar com o Diniz. Eu sei que é complicado, mas já no primeiro momento entregar alguns resultados para que o treinador, grupo e direção, né, possam ter mais tranquilidade, família vascaína. Quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu tô de volta. Fui!